Olá, eu sou a Gabi Xavier e muito recentemente nós perdemos, infelizmente, Kentaro Miura, o autor de obras como, é claro, Berserk, e neste vídeo eu queria comentar algumas informações que a gente teve numa entrevista do Kentaro Miura que saiu na Young Animal, a revista que publicava Berserk, há alguns anos, em 2019, mas que recentemente eu encontrei uma tradução que o link tá aqui embaixo, inclusive, para vocês, e nessa entrevista era também uma tour pelo Estúdio Gaga, contando a sua rotina de trabalho, coisas dos bastidores do Miura, da sua vida, da sua forma de trabalhar em Berserk, principalmente, que a gente não tem com facilidade por aí. São informações que são difíceis de encontrar, porque mesmo o Miura era muito reservado, não só para foto, mas sobre sua vida, sua rotina, e ele tinha um modo de trabalhar bem peculiar. Nessa entrevista que eu vou comentar com vocês, vou mostrar várias fotos dos bastidores, onde ele trabalhava, o que mudou com a maior digitalização dos processos e o que Kentaro Miura ainda sentia sobre Berserk lá em 2019. Será que ele achava que a história estava chegando ao fim? De alguma maneira escrever isso por longos anos se tornou exaustivo? Vem comigo nessa entrevista, nesse vídeo falando um pouco da vida, da rotina de Kentaro Miura. Primeiro vamos começar mergulhando um pouquinho nesse espaço, que era um dos principais locais em que o Miura finalizava os seus trabalhos como em Berserk. Ele costumava fazer os storyboards, ou seja, o trabalho inicial em casa, porque ele preferia fazer isso sozinho, sem barulho, e depois ele finalizava todo o trabalho dele neste lugar, aí sim, no escritório, com os assistentes e com bastante barulho, mas aí era um ambiente que neste momento ele estava acostumado a trabalhar. Aqui mais um detalhe da sua mesa, em referências, inclusive, como podemos ver, históricas e também do próprio corpo humano, tanto de uma mulher quanto de um homem. E neste momento na entrevista ele comenta mais uma vez o quanto em Berserk ele fazia a maior parte dos elementos sozinho, desde o zero. Não só os storyboards, mas também as finalizações, construções principais de personagens e até mesmo cenários em que ele perdia ou ganhava, na verdade, muito tempo fazendo os detalhes que a gente já conhece. E aos poucos ele foi demandando cada vez mais para os seus assistentes, incluindo fazer ali algumas sombras, edifícios ou construções ao fundo, mas nessa entrevista ele também comenta o quanto isso era algo que Durank poderia ajudar como uma espécie de treinamento para os seus assistentes para que no futuro eles pudessem ajudar, colaborar mais em Berserk, mas só no momento em que o Miura olhasse o trabalho deles e sentisse confiança ou pensasse, está bom o suficiente. Pra gente ver não como ele não valorizava os seus assistentes, muito pelo contrário, ele os contratava todos como funcionários fixos, ele fala o quanto ele queria que cada um deles melhorasse ainda mais a qualidade do seu trabalho, para que eles entrassem creditados como funcionários do Estúdio Gaga em cada um dos trabalhos dele. Mas para Berserk, ele queria que eles evoluíssem ainda mais, para que ele tivesse mais tempo, mais possibilidades de demandar, terceirizar e, quem sabe, descansar. Em Durank, ele fazia apenas os storyboards, ou principalmente os storyboards, e os assistentes tinham muito mais liberdade para o resto dos elementos e finalizações. A finalização em si, deixando todos os traços homogêneos para a publicação final, aí sim o Miura voltava a se envolver, mas era um treinamento em tempo real, e por isso Durank também não atrapalhava o processo dele mesmo para criar e continuar escrevendo Berserk. Nessa entrevista, o Miura comentou que ele desenhava naquele momento, em 2019, com o Comic Studio. Esse é um tablet que ele tinha acabado de instalar e comprar, que ele ainda não tinha nem encostado, por isso está super novo. E é interessante que também nessa entrevista ele comenta da sua dificuldade inicial ou ressalvas para começar ou aderir completamente aos desenhos digitais. A gente viu uma mudança sutil às vezes, ou um pouco mais substancial no traço de alguns personagens e elementos no momento em que Berserk se tornou digital, mas a verdade é que em 2015 o Miura ainda desenhava, fazia traços, cópias, finalizações a lápis. Independente dos seus esforços, o trabalho continuava cada vez mais lento em relação às demandas e por isso, ainda em 2015, finalmente no volume 38, para ser mais específica, ele começou a ilustrar digitalmente, o que acelerou certos processos, mas Berserk continuou tendo longos hiatos e pausas de lançamento muito grandes por causa da sua maneira e preciosismo ao criar cada uma das cenas e elementos. O Miura se classifica com o que ele chamou de doença, que seria essa prática de desenhar. Ele não tinha outra palavra para classificar o que ele fazia, porque ele realmente se dedicava mais do que o comum para essa arte. Não era incomum
ele ficar tanto tempo ilustrando que ele perdia até a noção de limites. Segundo ele só parava quando ouvia um sininho dizendo que tinha chegado em um ponto suficiente, mas que às vezes aquele sino ficava lá tocando e ele não escutava e não parava. Não podemos reclamar como fãs da qualidade do seu trabalho, porque o resultado de tanta dedicação tá ali, em cada uma das páginas. Mas, como curiosidade, o Miura comenta que ele acredita que essa sua característica de desenhar com tantos detalhes veio da sua inspiração do que ele chamou de era barroca do mangá. Ele citou duas grandes inspirações, que foram o mangá de Akira, e muitas vezes ele citou também Hokuto no Ken, mangás com bastante desses detalhes, painéis cheios de elementos, muitas camadas de atmosfera naquela ilustração em cada um dos quadros, e isso o inspirou e fez com que ele criasse a partir disso o seu próprio estilo, que era extremamente detalhado. Assim como ele sentia com as páginas de Hokuto no Ken, ele queria passar com cada painel em Berserk a mesma energia, a essência daquele desenho, daquela história. Por isso, ao gastar muito tempo fazendo cada um dos tecidos, texturas diferentes numa armadura, num painel da Berserker Armor, ele queria mostrar o quanto cada tecido, cada roupa, cada material tinha uma superfície diferenciada e aquilo precisava estar expresso no desenho. E antes de eu falar de detalhes a mais do espaço de trabalho, inspirações do dia a dia do Miura, eu queria comentar também o que ele falava sobre a finalização de Berserk. Nas suas recentes entrevistas, incluindo essa, ele comentou que, de fato, ele estava chegando ao arco final de Berserk e ao que seria o grande ápice ou a construção de um grande ápice dos enfrentamentos entre Guts e Griffith. Apesar das fanfics ou idealizações que cada um pode fazer livremente sobre o último capítulo lançado de Berserk até este momento, como uma grande família feliz ou que de alguma forma na Ilha dos Elfos tudo ficaria bem com o reencontro desses dois grandes amigos rivais, a verdade é que o Miura deixou claro que o enfrentamento, a batalha entre eles entre rivais, aconteceria de qualquer maneira, provavelmente mais de uma vez. A jornada do Guts seria, a partir de então, contada junto da história do passado do próprio Skull Knight, em paralelos, pelo que a gente começou a ver neste final deste capítulo final, mas de forma definitiva para a resolução que viria a seguir. Tanto é que nessa entrevista ele comenta sobre finalmente a Casca ter voltado à consciência, recobrado a sua própria personalidade, acordado desse devaneio tão profundo e sofrido, e o quanto isso não seria suficiente. Porque, na verdade, a Casca teria um problema real começando agora, a sua verdadeira jornada estava iniciando nesse instante em que ela acordou. Que ela agora precisaria analisar racionalmente tudo o que aconteceu, entender o que aconteceu com ela, e esse seria um processo extremamente doloroso. Ela precisaria confrontar o que o Griffith ou todos os monstros fizeram com ela e com tantos que ela amava. Em outras palavras, o que ele disse foi que este processo era fundamental para a recuperação da Casca, e a gente não viu isso acontecer. Na verdade, nós vimos os seus gatilhos, os seus desesperos, o quanto ela ainda estava machucada, mas esse processo de recuperação, teoricamente, estava só no começo, apesar da rápida e gentil evolução que os assistentes do Miura mostraram, especialmente após a chegada da criança do luar lá na Ilha dos Elfos. E se em algum momento vocês ficaram com dúvidas se o Miura se cansou, gostaria de parar de desenhar e ilustrar Berserk, não. Na verdade, mesmo trabalhando nessa história, naquele momento, desde 89, ele não se cansou em nenhum momento. Ele sempre pensa em novos elementos, ele jamais se cansava de construir aquele universo e ele sempre ficava no final do trabalho orgulhoso do que ele entregou. Ele comentou que em nenhum momento, nenhum capítulo, nenhuma parte da história, ele olhou e pensou, isso aqui foi feito de maneira ruim. Por isso, com certeza, valeu muito a pena cada hora e cada preciosismo dele, já que no fim, ele mostra que amava muito o seu próprio trabalho. E que apesar de ter, é claro, momentos mais difíceis, algumas atividades durante esse processo que são mais chatas, também há muitos momentos recompensadores e prazerosos. Tanto é que ele passava horas, o dia inteiro fazendo isso, o que fazia ele, na época, pensando que ele abria mão um pouquinho também de viver, às vezes, uma vida mais decente. Talvez menos cansativa? Quem sabe? Mas é interessante a gente ver nessa entrevista o quanto várias vezes ele afirma que grande parte do cansaço era ele mesmo que se cobrava, que se propunha, do tanto que ele amava esse trabalho, esse processo, essa história, e o quanto ele se dedicava e acreditava que precisava se dedicar para entregar algo do qual ele se orgulhasse depois. Mais alguns detalhes agora do espaço de trabalho do Miura. Aqui,
uma ilustração que ele recebeu depois de uma conversa com Hara Tetsu, que era justamente o mangaka que criou Hokuto no Ken, uma das suas grandes inspirações. Aqui a gente vê vários DVDs e Blu-rays de animes que ele colecionou durante todo este tempo. E, é claro, ele comenta, ele pode assistir vários deles usando serviços de streaming, mas é um velho hábito ainda continuar assistindo essa sua grande coleção, que a gente vê que realmente era bem grande. Por isso ele mantinha tudo ali e essa era a área dos seus assistentes, sendo que um dos assistentes trabalhava também de forma remota. E ele comenta que com a chegada de Durank, ele estava precisando cada vez de mais assistentes, esperava que isso crescesse, a necessidade aumentasse ainda mais, e por isso ele tinha reformado recentemente, em 2019, o estúdio e preparado aquela mesa de trabalho para 7 assistentes. E com isso ele também reformou o estúdio, colocou mais e novos equipamentos, inclusive novos tablets para os assistentes, sempre pensando pelo que a gente consegue ver aqui, num bom trabalho, estável, confortável, algo que desse para, como ele comentou, que os assistentes comprassem apartamento e vivessem bem e gostassem de fazer aquilo ali. E nessa época o estúdio ainda estava sofrendo algumas modificações, na verdade ganhando algumas modificações, e no futuro ele esperava abrir espaço para mais 2 assistentes, para ampliar ainda mais a equipe. Aqui a gente vê um tronco real de árvore que um dos assistentes dele trouxe de uma floresta, que ele, justamente, o Miura, não tinha isso, mas que o assistente estava muito empolgado com o trabalho e foi buscar referências no mundo real, pra gente ver que talvez aquilo ali fosse um ambiente, de fato, de pessoas que estavam sempre felizes com o que faziam. E aqui uma outra curiosidade, este foi o navio, a miniatura que o Miura ganhou do seu editor para que servisse de inspiração para o navio do personagem Roderick em Berserk. E esse foi um vídeo para falar do Miura, algumas informações e curiosidades a mais, um pouco de homenagem também a este grande autor, sobre a sua vida, sobre o legado que ele deixou e que jamais vai sumir, e pra gente também relembrar um pouquinho de Berserk, que ainda temos vídeos aqui no canal, no futuro ainda teremos, não é porque a obra acabou que não existem materiais pra gente conversar, muito pelo contrário, tem algumas coisas que estão em produção, porém o vídeo que eu desejo em breve lançar é um pouquinho mais trabalhoso, de um arco mais complicado e denso, então aguardem, se vocês quiserem, em breve teremos mais materiais de Berserk aqui no canal, e se quiserem continuar assistindo, por favor, visitem a playlist do assunto, se inscrevam para acompanhar todos os próximos vídeos por aqui, e muito obrigada a todos vocês que ficaram nessa jornada do grande Miura neste vídeo e em todos os outros conteúdos do canal. Espero vocês, então, acredito eu, em outros próximos vídeos.